Ok, essa aula já está sendo gravada, não aparece para vocês aí porque eu não estou gravando pelo Teams, tá? Estou gravando com outro programa. Depois eu disponibilizo aí para vocês. Bom, essa aula de lavra de mina subterrânea, eu não sei se tem alguém aí pedindo para entrar na turma, porque provavelmente está aparecendo aqui no Teams quem já está matriculado lá no WebGIS. Então, se aparecer alguém chamando aí ou questionando que não consegue entrar, vocês me avisem, por favor. É, eu vou compartilhar minha tela com vocês. Compartilhamento de conteúdo. Vocês estão visualizando a tela aí? Sim? Ok, ok. Bom, e aí, gente? Eu queria começar essa aula fazendo uma pergunta aí para vocês. O que diferencia aí a nossa mina a céu aberto de uma mina subterrânea? Alguém aí tem algum chute, alguma ideia? A relação estéreo-minério, Hum, mas como assim? profundidade do A corpo. profundidade do corpo, ok. É, relação estéreo-minério, como assim, Bernard? A partir de uma certa relação de estéreo-minério, você vai ver que não é economicamente viável e tecnicamente também, né? Você está trabalhando com a lavra a céu aberto. Ok. Vai ter muito custo para tirar estéreo, para chegar no minério, por exemplo. Aham. E aí, galera, vocês concordam aí com o Bernardo? Faz sentido aí o que ele falou? Ok, faz sentido, sim. Então a história é mais ou menos essa aqui, ó. Você tem a superfície, aí você tem uma mineralização aqui, ó, nessa posição. Imagina que esse é a nossa mineralização. Aí na nossa mina a céu aberto, eu vou ter uma sequência de escavação aqui, ó, que vai formar a cava aqui que eu vou retirar esse minério, correto? Então esse daqui é a nossa mina a céu aberto. Vou colocar aqui, ó, iniciar. E aí tem uma relação estéreo-minério aqui, ó. E aí, essa relação estéreo-minério é o quê? A quantidade de estéreo dividido pela quantidade de minério, né? É isso que vocês aprenderam? Relação estéreo-minério. Ok. Então, se você quiser calcular, por exemplo, pela área, né, já que a gente está desenhando aqui no plano, seria essa área branca, que é todo o nosso estéreo, correto? Dividido pela área escura aqui, que é a nossa mineralização. Então isso vai me dar um número. Esse número é a nossa relação estéreo-minério. Aí, seguindo a teoria aí que o Bernardo falou, se eu colocar esse corpo aqui em profundidade, a mesma mineralização, tá? Imagina que ela se encontra agora numa profundidade bem superior. Quando eu for olhar a minha cava agora, vai ser algo parecido com isso. Então, se eu explorar essa, essa mineralização aqui nessa condição em profundidade, o meu cálculo da relação estéreo-minério continua o mesmo, né? Estéreo sobre minério.
Mas o que aconteceu com a quantidade de estéreo aqui, desse desenho B aqui? O que aconteceu? Aumentou. Aumentou e muito, né? Então o que vai acontecer com o valor da relação estéreo-minério? Vai fazer o que com ela? Aumentar também, não vai? A quantidade de minério é a mesma, né? No exemplo que a gente está usando. E aí, nessa segunda condição em B aqui, é viável? Né? Você se pergunta, é viável? Então, A céu aberto já não é mais viável, né? então nessa condição aqui, você vai chegar num limite que eles vão falar assim, ah não, isso daqui não é mais viável. Então a gente tem que explorar isso de maneira subterrânea. Uma coisa que pode acontecer também é isso aqui, né? Nós temos a nossa superfície e a nossa mineralização, vou considerar que ela é aflorante. Aí ela está aqui, ó. Tudo isso aqui é a nossa mineralização. Aí quando você vai ver a vida da mina lá, ela começa assim, né? Com uma exploração a céu aberto, com a cava, bacaninha, bonitinho. E aí desse ponto aqui, ó, em diante, daqui pra cá eu não uso mais mina céu aberto. Eu posso fazer uma transição para uma mina subterrânea. Entendeu? Então, nesse trecho aqui ó, da vida da mina, ela foi céu aberto. Mas daqui para baixo, eu posso mudar. Então, isso pode acontecer. E aí, o que você faz? Você vai lá, deixa uma barreira de proteção aqui, ó, né? E daqui para baixo eu começo a explorar. E aí, se vai ser mina subterrânea, uma coisa que a gente tem que fazer é construir um acesso até essa mineralização. Vocês concordam? Faz sentido para vocês isso que eu estou falando? É a pergunta que eu vou fazer. Assim, como é que eu vou chegar lá nesse minério? Correto? Então, eu posso virar para vocês e falar assim, não, nós vamos chegar lá via rampa. Então eu vou lá e vou construir uma rampa helicoidal na superfície. E aí quando eu quiser acessar a mineralização nesse nível aqui, ó, aí eu vou colocar um acesso para chegar no minério nesse nível. Se a minha programação é para chegar no minério nesse nível, aí eu toco um acesso até esse nível da minha mineralização. E assim sucessivamente. Faz sentido isso para vocês? Que eu desenhei aqui? Fácil, né? Sim? Ok. Poliane, cadê meu relatório? Bom, então isso que vocês responderam aí está correto, né? Então a decisão de lavrar mina céu aberto ou mina subterrânea é uma decisão o quê? Econômica, né? Ah, é porque eu acho legal mina subterrânea? Não. É uma decisão econômica. Então, o que é o mais barato, né, de lavrar? E aí, essa disciplina, nós vamos falar sobre desenvolvimento de mina, né, de mina subterrânea. Tá aqui, desenvolvimento de mina subterrânea. Vamos falar sobre as aberturas, os acessos, como que a gente prepara para desmonte com explosivos.
Desculpa. Nós vamos entrar numa parte, então isso daqui, a primeira parte é desenvolvimento de mina, né? Nós vamos entrar numa parte que é método de lavra, né? Nós vamos entrar ainda numa parte de desenvolvimento, né? Que é a parte de infraestrutura, questão de poço, túnel, acesso, né? Por quê? Porque eu falei, o slide anterior, eu coloquei uma mineralização aqui e eu fiz o acesso à minha mineralização usando uma rampa helicoidal. Mas eu posso ter uma rampa nesse sentido, desse formato? Posso também, né? Eu posso ter algum acesso diferente de rampa? De repente eu posso fazer um furo vertical aqui, ó, na rocha, e eu acessar minha mineralização nesse formato aqui, ó. Então isso é possível também, isso acontece em diferentes níveis, entendeu? Então tudo isso daqui, ó, faz referência a desenvolvimento de mina, né? Então a gente vai falar um pouco aqui sobre esse desenvolvimento de mina, né? Então cada um desse layout aqui, desse desenho que eu acabei de fazer aqui, tem um nome, né? Rampa, shaft, travessa, né? Oripés. Então isso daí eu vou ensinar para vocês. E uma coisa que vocês já escutaram por aí é método de lavra, né? Então, uma coisa é esse desenvolvimento aqui que eu desenhei para vocês. Outra coisa é a forma como eu vou explorar o meu minério aqui. Então isso aqui está associado ao método de lavra, né? Vocês já escutaram alguma coisa tipo câmaras e pilares, corte e aterro, sublevel. Nós vamos passar método por método, tá? Vendo aí, avaliando as vantagens, desvantagens, o que tem que acontecer para que o método seja bem sucedido, né? Então nós vamos falar também bastante sobre métodos de lavras. Uma outra coisa de infraestrutura que a mina precisa ter é ventilação, iluminação e sinalização, né? Por quê? Porque isso tudo está associado à condição de segurança também da minha mina, né? Porque lá dentro da nossa mina vai ter um equipamento, por exemplo, um caminhão que ele tem um motor a combustão, né? Vai ter um caminhãozinho aqui, tipo esse daqui, ó, só um segundo. Vai ter aqui, ó, um caminhão, pronto. Então esse cara aqui vai estar rodando lá dentro da nossa mina, buscando o minério, né? E levando para o britador, ou buscando o estéreo e levando para qualquer outro lugar. Aqui eu tenho um motor a combustão, né? Então eu tenho aquele ambiente lá no interior da mina, eu tenho meu caminhãozinho aqui, e esse cara está jogando aqui nesse ambiente aqui gases provenientes da combustão, da queima desse óleo diesel. E aí, o que eu vou fazer com esses gases aqui? Entendeu? E aí, ao mesmo tempo, tem pessoas trabalhando no interior da mina. E aí, imagina que eu só tenho um poço aqui de acesso para essa condição aqui. Só esse ar que desce aqui naturalmente é suficiente, né, para diluir esses gases, para fazer isso daqui, né? Vocês vão ver que não.
Então eu vou precisar de uma ventilação forçada para jogar um ar limpo aqui para dentro. E aqui na mina eu vou ter que jogar esse ar contaminado para fora, né? Então é bem tranquilo de entender isso. E isso é uma condição de segurança, né? Então isso é um papel da ventilação. Existem outros também, né? Então esse é um papel da ventilação. Ainda associado deixa eu voltar lá que acho que é melhor. Vamos falar um pouquinho de plano de fogo, né? Obviamente, vocês já aprenderam lá em perfuração e desmonte de rocha o que é espoleta, o que é cordel, o que é anfo, o que é emulsão, o que é perfuração, o que é plano de fogo. Então, tudo isso vocês já aprenderam lá em perfuração e desmonte de rochas. O que vai acontecer aqui na nossa mina subterrânea é que se eu estiver tocando uma galeria aqui, ó, então aqui é a face. Então vai ter alguém aqui, ó. Então eu vou fazer uma perfuração aqui, por exemplo, né? Uma vista frontal aqui seria essa aqui, ó. Quem está aqui na frente da face vai estar enxergando alguma coisa assim, ó. Mas espera aí, quando vocês viram lá a perfuração e desmonte de rocha, lá no talude, eu tinha uma malha de perfuração aqui e eu tinha um carinha aqui que era quem? Quem que era quem que era essa frente aqui? Face livre, não era? Isso. E aqui? Cadê minha face livre? Isso é uma coisa. Uma outra coisa, se eu estou desenvolvendo essa galeria aqui, eu quero que depois que eu detonar, só essa região aqui seja desmontada e que depois eu venha e tire esse material aqui fora, né? Eu não quero abalar o meu teto e nem o piso. Então a minha escavação subterrânea, né, a gente tem outros cuidados aí. Lembra quando eu falava de overbreak? Eu quero que aconteça um overbreak aqui para eu comprometer esse teto. Porque depois que eu tirar o minério, esse material aqui e entrar aqui embaixo, eu quero que o teto seja o mínimo impactado, né, possível. Então a gente tem que tomar esse cuidado. E voltando, né, na face livre, né? Então quando eu detonar aqui, e aí? Minha face livre vai ser a frente aqui, né? Não. Então eu vou criar uma face livre aqui para esse plano de fogo aqui, subterrâneo, tá bom? Então essas coisas a gente vai comentar aqui. Com relação a livros, tem esse livro aqui. Esses livros que eu coloquei aqui são livros que tem na biblioteca, tá? Técnicas, mina subterrânea, Underground Mining Methods e escavações subterrâneas em rocha, né? Esse daqui eu sei que ele tem na internet. Você digita o nome dele lá na internet, no Google, e aparece uma versão PDF. Esses outros dois aqui eu não sei informar não. Mas esses livros tem na biblioteca, tá? Para quem interessar. Bom, fazendo uma introdução então da nossa disciplina,
Uma jazida que é aflorante ou muito próximo à superfície, ela vai ser lavrada pelo método a céu aberto, né? Então acho que isso já é claro aí para vocês. Mas se o nosso depósito ele acontecer em profundidade, a gente vai utilizar método subterrâneo. Por quê? Porque vai ter uma relação econômica aí na jogada, né? Na parte de pesquisa mineral, né, de pesquisa geológica, pensando no nosso projeto de lavra, a gente levanta também aquelas informações de geotecnia, informações hidrológicas, né? A questão de geografia, né? A questão ambiental, para a mina subterrânea também, né? Qual que é a característica do maciço rochoso, né? Porque na mina subterrânea, lá na frente vai ser aquela história, né? Qual que é o tamanho da escavação que eu vou poder trabalhar? E é só escavar e acabou? Eu vou ter que colocar uma tela, um tirante, um cabeamento? Eu tenho que fazer contenção? Eu tenho que usar um concreto projetado, né? Então, na mina subterrânea eu tenho esses detalhes para olhar. Então, para a mina subterrânea, eu avalio todas essas informações também. E aí, com relação à geometria e posição, né? E posição, eu vou... E tem outras informações também, tá? Isso vai interferir na técnica que vai ser utilizada. Porque, olha só, eu tenho uma mineralização que está desse jeito aqui, ó, horizontalizada. E eu tenho uma mineralização que está assim, ó, quase na vertical aqui, né? Qual o método que eu vou utilizar para esse mineralização A e para minha mineralização B, né? Aqui vai ser diferente. Se eu estiver olhando só para B, por exemplo, eu posso ter mais de um método. Em A também, tá? Eu tenho mais de um método aqui. Então, novamente, vai voltar um critério econômico, né? Mas isso a gente vai ver com calma, né? Mas eu só queria mostrar que a posição da minha mineralização vai interferir do método de lavra, né? Por exemplo, aqui em B, posso ter um método aqui que eu vou estar tirando essas tiras. E eu posso também ter um método que eu construo um acesso inferior, um acesso superior, e depois eu consigo retirar tudo de uma vez aqui, entendeu? Todo esse volume. E aí quando você compara esse daqui, B1, com esse B2 aqui, vocês vão ver que vai ter diferença em custo, em tempo, em equipamento, produtividade, né, e outros fatores. E aí a sua empresa, né, quando você pega essas condições aqui, em qual situação que ela vai se encontrar, né, para utilizar o método B1 ou o método B2 aqui que eu estou chamando, né? Então a gente estuda os diferentes métodos para que vai dar condições para a gente responder isso. Uma outra coisa, um outro assunto que eu queria comentar também é que, além da retirada desse minério aqui, né,
Para construir esse acesso, essa minha escavação aqui foi feita no estéreo, né? Aqui eu tenho meu minério e aqui eu tenho meu estéreo. E o que eu vou fazer com esse estéreo aqui? Então, por exemplo, nessa construção aqui desse shaft, o estéreo veio para fora. Esse cara vai para uma pilha, por exemplo, vai ser empilhado. Existem métodos de lavra que eu consigo retirar o meu minério e aí eu pego esse estéreo e preencho os vazios aqui. E se você for olhar, isso é uma condição interessante, né? Porque essa minha pilha de estéreo é um passivo lá que eu vou ter que gerenciar. Visualmente, a comunidade no entorno, eles vão gostar de ver essa pilha de estéreo? Não. Então, se eu tenho uma condição de jogar esse cara aqui para dentro da mina, ótimo. Esse estéreo que foi gerado, se eu voltar ele para dentro desse meu vazio que foi gerado com a retirada do minério, isso é uma condição muito boa. E quando a gente olha o nosso minério, que foi processado na nossa planta de beneficiamento, e aí eu tirei lá o meu concentrado para vender lá, para me dar dinheiro, uma coisa que sobra é o rejeito, né? E aí esse rejeito, geralmente ele vai lá para uma barragem, né? Vocês vão ver que em mina subterrânea eu tenho uma opção também de jogar esse rejeito de volta para dentro da mina para tampar os vazios gerados pela retirada do minério. Então, não necessariamente você vai excluir a utilização dessa barragem de rejeitos, por exemplo. Mas, se eu conseguir, por exemplo, jogar 80% desse rejeito que iria para a barragem de volta para a mina, significa que eu não vou precisar de uma barragem de rejeitos do tamanho que eu precisaria se 100% do rejeito fosse para a barragem, ok? Significa que aqueles alteamentos, sabe, aquelas autorizações lá de alteamento, então que eu tenho que ficar lá alteando a minha barragem porque eu tô precisando jogar mais rejeito lá. Significa que eu vou minimizar isso daqui. Então, se eu estou aproveitando o rejeito e voltando com ele para dentro da mina, eu minimizo a necessidade de alteamentos de barragem, né? Então, tudo isso são coisas boas. Se eu consigo pegar o estéreo e jogar de volta para a mina, ou eu vou estar utilizando uma pilha de estéreo menor, ou eu posso talvez até deixar de usar uma pilha de estéreo. Então é um problema a menos que a gente tem. Então, numa mina subterrânea, né, dependendo do que você está fazendo lá, você consegue fazer esse tipo de coisa, né? Por exemplo, eu trabalhei 4 anos numa mina subterrânea. Na mina subterrânea que eu trabalhava, parte do rejeito voltava para dentro da mina para preencher os vazios. Isso a gente vai comentar depois com calma. Então, raramente o minério ele vai acontecer numa massa isolada, né? Então, via de regra, ele vai estar disseminado ou encaixado numa rocha estéreo. Em lavra subterrânea, a nossa mineralização tem que ser muito bem delimitada, né? Sondagem, galeria. E o serviço de topografia deve ser muito preciso. Então, o que acontece? Topografia de mina subterrânea é um negócio primordial. Eu vou inserir um slide aqui, que aí vocês vão
Porque olha só, imagina que você está tocando uma galeria aqui. Então essa galeria tem que chegar até aqui. Eu estou saindo de A e eu tenho que chegar no meu ponto B. E aqui no meu ponto B vai ser construído um furo vertical, um furo aqui, porque eu quero que o ar que entre aqui saia por aqui, para o meu sistema de ventilação. Então, esse furo B, esse furo aqui em B que foi realizado de grande diâmetro, por exemplo, eu vou colocar um diâmetro grande não, de 1 metro, 1,5 metro. Imagina um furo de 1,5 metro. Inicialmente, ele foi feito com furo guia. Então foi feito um furo menor aqui, ó. Esse foi feito primeiro. E aí, essa galeria que está sendo tocada aqui, ela tem que chegar aqui para eu poder acoplar um segundo equipamento aqui que vai puxar esse cara para cima e vai alargar esse furo aqui. Então, ó, essa minha escavação inicial aqui, ela já existia. Aqui já tinha um equipamento trabalhando que fez esse furo guia aqui, né? E eu tô aqui embaixo tocando uma galeria aqui. Então eu quero que essa galeria que está sendo tocada encontre, que essa escavação que está sendo tocada encontre esse meu furo aqui que já foi realizado, esse furo aqui, ó. Então se eu não tiver topografia que funcione, como é que você vai fazer isso, né? Então isso tem que acontecer, né? Uma vista de topo é enxergar isso, exatamente isso aqui, ó. Aí imagina que você está lá na sua topografia lá, aí quando você vai ver o que aconteceu foi isso aqui. Isso aqui está errado, eu quero que aconteça isso aqui. Então topografia de mina subterrânea é um negócio muito importante. Então você não dá um passo sem a informação topográfica, né? Então isso é uma coisa importante aí com relação ao desenvolvimento de mina e infraestrutura. E o segundo ponto importante da topografia é que, além dela me dar informações para que esse casamento aqui aconteça, ela vai validar. Uma segunda coisa que a topografia faz é validar a produção. Por que eu estou falando aqui validar a produção? O que isso significa? Significa o seguinte. Eu tenho uma mineralização aqui e é essa mineralização que é o meu plano de produção. Mas, então, meu minério está aqui. Mas aí na hora lá de realizar toda perfuração, desmonte, né, e limpeza do minério, eu vejo que o resultado final foi esse aqui. Então o que aconteceu? Esse cara aqui, ó, que eu tirei a mais, porque depois que eu detonei misturou tudo, né? Esse cara aqui desse meu contato com o meu minério aqui, que depois que eu detonei misturou tudo aqui, isso daqui é estéreo. Então se você for olhar, o meu volume final, ele é maior que o meu volume inicial, né? Meu volume inicial de rocha programado, que estava lá no meu plano de produção. E como o minério, eu sei que ele não cresceu, não multiplicou, obviamente
o que aumentou esse meu volume final aqui é estéreo, que misturou com o meu minério. E isso a gente chama de diluição. Então, por exemplo, na mina que eu trabalhava, depois que eu realizava uma escavação no minério, a topografia ia lá e fazia um levantamento aonde o meu volume de minério que estava programado, se o meu realizado aumentou 10%, esses 10% que aumentou lá no meu volume registrado pela topografia significa diluição. Ah, Ângelo, mas o método de Lavra ele não é 100%, ele aceita lá uma diluição. Tudo bem, mas isso é uma diluição programada. Vocês estão me entendendo? Então uma coisa é o método não ser... Uma coisa é o método não ser 100% e o meu método de lava permitir diluir 5%. Outra coisa é eu realizar 10%. Então esses 5 a mais é diluição. Tá ok? E se você diluiu 5% a mais, significa que vai aumentar o número de viagens de caminhão. Significa que você vai gastar mais reagentes lá na usina de beneficiamento. Se aumentar o número de viagens de caminhão, significa que você vai gastar mais combustível. O seu custo operacional da mina vai aumentar e o seu custo do beneficiamento vai aumentar também. Tá? Então são coisas que a gente tem que controlar aí numa mina subterrânea. Não sei se estou sendo claro. Quem tiver dúvida pode me perguntar, tá bom? Bom, então fazendo um pouco aqui a comparação da nossa mina a céu aberto com a mina subterrânea, de uma lavra a céu aberto com a minha lavra subterrânea, por exemplo, o volume de rocha escavado numa mina a céu aberto ele é muito superior ao volume de rocha escavado numa mina subterrânea, né? Se você reparar numa construção civil também é a mesma coisa. As escavações, o volume escavado acaba sendo menor em mina subterrânea. Por quê? Porque na mina subterrânea eu escavo ali o acesso e o minério, né? E na mina a céu aberto não, tá bom? Quando a gente olha também, por exemplo, o custo, né? O custo de uma mina a céu aberto e uma mina subterrânea, eu acabo gastando, né, um custo de capital ali para investimento, né, da minha mina subterrânea ele é um custo superior. O custo de mão de obra numa mina subterrânea ele é superior, porque o quadro pessoal é maior, né? Eu preciso de mais gente ali na minha operação subterrânea. Deve ter salubridade para todo mundo também, né, pessoal? Tem, né? Assim, a questão de salubridade, depois eu vou comentar. Eu não sei quem que perguntou aí, porque não estou na janela do Teams. Mas, por exemplo, a salubridade do cara que está lá na frente de minério é uma, o que está dentro da mina, mas não necessariamente está na frente de minério, pode ser um pouquinho diferente, né? Mina subterrânea se aposenta mais cedo, né? Então tem essas coisas. Mas a mão de obra, assim, é muito superior numa mina subterrânea, né? Em quantidade, né?
O custo de energia, né, no caso aqui, ele ficou maior numa mina a céu aberto, você considerando aqueles equipamentos de grande porte, elétricos, né, na produção. Mas o custo de energia em mina subterrânea, embora essa referência que eu usei aqui, o custo ficou menor, mas não necessariamente ele é menor, né? Porque você vai gastar com bombeamento. Imagina que você tem um lençol freático lá que você tem que bombear. A ventilação, né? A ventilação na mina, a iluminação. O Jumbo, o Simba que trabalha lá na sua mina, lá as perfuratrizes são elétricas. Então você gasta também. Então não necessariamente o custo de energia é menor, né? E aí você considera outros custos também, mas o que acontece é que no custo total, o custo da minha lavra subterrânea, né, tanto o meu custo total e o custo reais por tonelada, ele acaba sendo superior ao custo numa mina a céu aberto, né? Então a gente está falando aí de vantagens e desvantagens. Mas também às vezes você não tem a opção de lavrar a céu aberto, né? Então, mesmo economicamente a lavra subterrânea sendo mais interessante, mas vai chegar num momento que você não tem como, né? Sua mineralização está aqui, sua superfície está aqui, você vai fazer essa cava aqui, ó. Não dá, né? Não paga, né? Então, mesmo o custo subterrâneo sendo maior, ele vai acontecer, né? A lavra vai acontecer. Numa mina a céu aberto, a parte de recuperação mineral pode chegar a 95%, e na lavra subterrânea eu posso ter uma variação aí de 40% a 85%. Alguém sabe me dar um exemplo aí de uma recuperação menor? Por que eu posso ter uma recuperação tão baixa assim, ó, 40%? E aí, alguém tem algum exemplo? Não? Mineração de ouro, professor? O quê? Mas por que a recuperação seria baixa? O formato como ele é, como a jazida se torna em veios, às vezes é inviável buscar os veios em determinados pontos, mesmo na mineração subterrânea, lavra subterrânea. Não. Vou dar um exemplo aqui, ó. Imagina uma mineralização que esteja desse jeito aqui, ó, horizontalizada. Bom, se eu tirar todo esse meu minério aqui, ó, esse meu teto aqui cai, não cai? Vai cair. Professor. Oi. Mas, por exemplo, igual o senhor falou no início, e no caso de pilares de sustentação, você poderia inserir estéreo para fazer a sustentação depois, fazer uma programação estéreo e a retirada do que ficar lá? Exatamente isso que eu ia falar, Rafael. Olha só, eu tenho toda essa minha mineralização horizontalizada. Esse é o meu minério. Se eu retirar isso tudo, esse meu teto aqui não vai se sustentar. Então eu sou obrigado a largar alguma coisa aqui, né, Rafael? Então esse cara que eu estou largando aqui, ó, esses pilares aqui, eles não são feitos de minério? Então esse aqui é um minério que eu estou deixando para trás, né? Aí aqui eu tiro, aqui eu tiro, aqui eu tiro. Você pode recuperar parte dele, né? Existem métodos aí de recuperação de pilares, né? Ou você descasca aqui, ou você substitui ele, né? Então você tira esse aqui, depois você preenche aqui, né? Preenche aqui e retira esse aqui, correto? Era isso que você queria me falar, né? Mas quando eu falei do ouro, por exemplo, que ele está em veios, às vezes está em veios tão pequenos ou tão distantes da sua cava, do seu formato, que você acaba deixando lá, não? Ou você consegue ainda programar a retirada desse veio? Mas espera aí, mas se você deixou ele lá,
Pera aí, mas então você considerou ele como minério e depois você largou ele para trás? Entendeu? Então pensa aí na sua conversão de recurso e reserva. Porque se eu falei que é minério, eu vou lá buscar ele, correto? Correto. Então, aí o meu processo para ir lá buscar esse meu minério, se eu chego lá, ele está nessa condição e eu sou obrigado a deixar um pilar e eu só vou tirar parte dele, então a minha recuperação já ficou mais baixa, correto? Já ficou menor, desculpa. E aí essa recuperação menor aqui, ok, é da condição do método. Agora, você vai falar que o seu veio estreito lá é minério e depois você vai falar que você deixou ele lá, então ele não era minério. Então tem uma diferençazinha aí de definição. Perfeito. Ok. Tanto é que tem um negócio que a empresa faz que chama conversão de recursos em reservas, né? Que depois eu vou desenhar com calma aí para vocês. Então, por exemplo, o método de câmaras e pilares ele me obriga a deixar alguns pilares para sustentar esse meu teto. E esse pilar, como ele está ali no minério, é minério que eu estou deixando para trás. Então isso faz com que a minha recuperação seja menor. Então olha que legal, eu tenho um custo, né, ali para trás nós vimos o slide falando de custo. Eu tenho um custo maior na mina subterrânea. Eu tenho um método que eu estou recuperando menos, né? Eu tenho um custo de mão de obra maior. E no final eu quero que esse meu resultado ainda seja positivo, né? Então assim, é muita coisa aí que a gente tem para avaliar, né? Então, mas é isso aí, é do método, é o que a gente tem, né? Porque você vai mudar a posição dessa mineralização aqui? Não vai, né? Se ela se formou desse jeito, ela vai ficar desse jeito. Cabe a gente explorar isso daqui da melhor forma possível. E aí, na minha mina a céu aberto, né, eu posso ter lá uma ineficiência de separação, overbreak, e eu vou ter uma diluição de 5 a 15%. Mas quando a gente olha lá numa mina subterrânea, por causa lá do meu overbreak operacional, por causa de uma instabilidade, né, e com relação à geometria planejada, eu posso ter uma diluição que vai variar de 10 a 30%, muito superior à minha diluição da minha lavra a céu aberto. Então é uma outra característica que a gente tem aí na nossa mina subterrânea, tá ok? Então já falamos de custo, diluição, né? Volume. Uma outra coisa que é interessante comentar também: acidentes. Quando a gente olha lá, mina céu aberto é riscado e mina subterrânea é pontilhada. Quando a gente olha os acidentes em céu aberto e subterrânea, os acidentes em mina céu aberto são inferiores, tá vendo? E se você quiser comparar por tonelada produzida, né? Olha só. Obviamente, mina céu aberto, o volume, né, é muito maior. Aí joga esse número para baixo. Então, olha a quantidade de acidentes associada à mina subterrânea. Ele acaba sendo maior. Então, é mais um negócio que a gente tem para olhar, né? Porque vocês aí que estão fazendo engenharia de minas, vocês acham que vocês vão trabalhar lá fazendo perfuração na rocha?
Ok, você pode ser responsável pela equipe de perfuração. Imagina que vocês trabalham numa empresa grande e que as áreas são bem definidas, bem divididas. Você pode ser o responsável pela perfuração ou pelo desmonte, por exemplo. Mas você não vai lá operar um jumbo. Isso não existe, não. Você vai ser um gestor. E se você vai ser um gestor, vai ter uma equipe sobre sua responsabilidade. Né? Sob sua responsabilidade. Então, né? Vai ter um acidente lá, né? O lugar já é de difícil acesso, insalubre, perigoso. E o risco de acidente, consequentemente, vai ser maior, né? Então, você é o responsável por isso. Então, quem já está fazendo estágio aí, quem já trabalha aí em empresa, né? Quem trabalha na indústria, principalmente, sabe falar aí como é tratado a questão de segurança da empresa, né? E então o negócio já é muito sério e você ainda é responsável pela equipe. Então, se você quer um acidente, que você quer que o acidente não aconteça, o procedimento operacional tem que estar bem definido, a condição do equipamento tem que estar a melhor possível, né? O treinamento do pessoal tem que estar em dia, né? Então tem coisas do tipo assim, né? Saída de emergência, né? Aqueles pontos de encontro, né? Lá na empresa, quando tem um incidente. Normas de segurança na empresa. Isso tudo é para evitar acidentes, né? E quando a gente entra lá para uma mina subterrânea, as variáveis tanto operacionais e do próprio negócio que a gente está tocando, elas aumentam bastante, né? Então, na parte de segurança, eu vou dar um exemplo do tipo, por exemplo, como é que é o controle dentro da mina de detonação? Só para adiantar assim, um exemplo para vocês, para ficar claro. Na mina que eu trabalhava, as detonações aconteciam sempre na troca de turno. Por que elas aconteciam na troca de turno? Porque eu não queria ter a chance de estar realizando uma detonação em um ponto determinado da mina e estar passando alguém lá perto, né? Tranquilo, isso é claro, né? Então essa condição é uma condição que eu não quero que aconteça. Por quê? Porque eu estou prezando pela segurança. Então, já que essa era a ideia, então na mina que eu trabalhava, toda detonação era realizada na troca de turno. Porque na troca de turno, aí quem está dentro da mina sai. E aí passa o turno para outra equipe que está chegando. Então, nesse intervalo que não tem ninguém dentro da mina, o blaster vai lá e faz a detonação nas frentes programadas para aquele turno. Mas como que eu vou garantir que não tem ninguém dentro da mina? Controle simples. No ponto que eu tenho lá para entrar na mina, seja lá na boca do shaft ou na boca lá da rampa, onde a rampa começa, na superfície, né? Eu vou lá e coloco um painel e eu falo assim, todo mundo que entrar na mina pendura o crachá no painel. Então você vai lá, pendura seu crachá no painel e desce para a mina. Então tá lá o Vitor, o Gustavo, o Rafael, o Bruno, o Bernardo, né? Felipe, Thiago e Matheus. A Bruna já falei, o Patrício. Então vocês vão iniciar o turno. Vocês chegam lá,
põe o crachá no painel e desce para dentro da mina. Acabou o turno, vocês vão sair da mina. Então cada um vai lá e vai pegar seu crachá, correto? Bom, na mina lá nossa, a detonação é feita na troca de turno. Aí o Matheus foi lá, ele foi embora e esqueceu o crachá no painel. Então antes do blaster iniciar a detonação, ele liga para alguém na superfície e fala assim: confirma aí para mim se tem alguém dentro da mina. Aí o cara vai lá no painel e fala assim: não, o Matheus está dentro da mina ainda. Aí o cara fala assim: então a detonação não vai acontecer. Ou será que o Matheus esqueceu o crachá, né? Às vezes pergunta lá, no que sai perguntando, alguém fala assim: não, eu vi o Matheus entrando no ônibus aqui. Ou então liga lá pro celular do Matheus e fala: puxa vida, eu esqueci meus crachá. Mas nisso, né, até resolver se a detonação vai acontecer ou não, lá dentro da mina tá tudo pronto. Então se deu o horário do intervalo do turno lá e ninguém achou o Matheus, então estão considerando que ele está dentro da mina ainda, né? Então a detonação não acontece. Então se a detonação não aconteceu, porque a gente preza aí pela segurança, então além da detonação não ter acontecido, porque pelo critério que a gente colocou o Matheus está dentro da mina, vamos supor que eu tinha lá 5 frentes de desenvolvimento e a produção de uma frente de minério que, sei lá, corresponde a 30% da produção da semana. Então olha aí o que já ficou comprometido em relação à programação mensal. Numa semana aí eu já peguei 30% ou a produção da semana que eu deveria ter desmontado. Isso compromete ciclo operacional no método de Lavra, que é uma outra coisa que a gente vai falar, e avanço do desenvolvimento, né? Por exemplo, a mina que eu trabalhava, a cada detonação numa rampa, eu avançava 3 metros. Então eu tinha frente lá que para cumprir a meta do mês eu tinha que fazer lá 2, 3 detonações por dia. Então todo turno aquela frente tem que furar e detonar. Mas por causa desse incidente aí, do Matheus que esqueceu o crachá, um fogo lá já não aconteceu, entendeu? E aí no final do mês isso tem impacto. Beleza, Matheus? Vai esquecer o crachá não, hein? Beleza. Aí, então são um conjunto dessas coisas, né, que faz com que a nossa operação aconteça da melhor forma possível, né? E a questão de segurança é o que eu falei no início. Vocês serão responsáveis por uma equipe. E você vai tratar a segurança aí como uma coisa séria ou não, né? Imagina aí você tendo que ligar para um parente da pessoa lá, para um marido, para uma esposa, para falar que, ó, fulano morreu, né? A pessoa está lá esperando o parceiro ou a parceira está lá esperando lá a pessoa no final do dia, e aí você tem que ligar lá para falar que aquela pessoa nunca mais vai voltar. Então a questão de segurança é um negócio muito sério. É muito sério, mas muito sério mesmo, assim, sabe? Então a gente escuta lá assim: porque o motorista de tal empresa, ele faz um teste de bafômetro. Tem gente que acha isso um absurdo. Como assim, gente? Vocês vão achar um absurdo? O cara tem um problema lá, o álcool afeta a dirigibilidade do cara. Mas ele bebeu só um pouquinho. Beleza, mas naquele dia que ele bebeu, ele foi lá e atropelou uma pessoa, né? E aí? Como que você vai resolver isso? Entendeu? Então vai ter sim, não tem jeito. Aquele negócio de botina, né, uniforme, são regras, é questão de segurança. Vai cair um negócio lá no seu pé, né? Você vai perder o dedão do pé, vai perder o pé.
Então você nunca mais vai ser a mesma pessoa no seu jeito de andar. E por aí vai, né? Você chega na empresa lá, qualquer trabalho acima de 2 metros, você tem que estar ancorado, né? Então a questão de segurança em mina subterrânea, ela é um pouco mais chato ainda que as outras operações. Por quê? Porque o risco de acidente acaba sendo maior, tá ok? E isso a gente vai comentar aí ao longo do curso também. Bom, quando a gente olha aí com relação à condição ambiental, né, a minha mina céu aberto, eu tenho um impacto visual maior que a minha lavra subterrânea, né? Porque você está lá enxergando aquela cava, né, gigantesca lá, aquele morro lá que deixou de existir, por exemplo. Embora eu não tenha esse impacto visual na minha mina subterrânea, eu tenho um aqui, ó. Eu posso ter um problema, por exemplo, de água subterrânea, e eu posso ter um impacto visual aqui também associado à subsidência, que é o que? A minha superfície está aqui, eu vou retirar esse minério aqui, e depois que isso daqui sai fora, esse vazio, esse material que está na superfície aqui desmonta e preenche esse vazio. Então significa que essa minha superfície aqui vai acontecer isso com ela. Tá vendo? A superfície que originalmente estava aqui passou para cá. Então essa minha subsidência também, né, não deixa de ser um impacto visual. Mas ambientalmente essa subsidência é ruim. Agora imagina se está passando uma rodovia aqui e eu tive uma subsidência, né? Então dependendo aí da proximidade da superfície e do método de lavra, se você tiver um problema de subsidência, você não pode realizar esse método de lavra aqui, né? E vocês vão ver lá, por exemplo, lá que nas minas de carvão lá em Santa Catarina, eu tenho lá meu corpo horizontalizado. Se eu quero manter esse teto aqui, ó, eu vou ser obrigado a deixar pilares aqui, ó. E por aí vai, tem vários pilares aqui. Bom, existe um método de lavra que eu não deixo pilar, então com relação à recuperação ele é melhor, né? Mas depois que eu tiro todo o meu minério aqui, eu tenho um problema de subsidência. E às vezes você está explorando lá numa região que você está aqui, mas essa superfície aqui não é sua, entendeu? Ou ela é pública porque está passando uma estrada, ou tem uma casinha de uma pessoa aqui, e aí você está usando um método que gera subsidência, mas você não é dono da superfície, então você não consegue usar esse método. Você vai ser obrigado a usar, por exemplo, câmaras e pilares, que vai te dar uma recuperação menor, porque você vai perder parte do minério aqui no pilar, mas a subsidência aqui vai deixar de acontecer. Então tem essas coisas que a gente tem que avaliar também, tá bom? Bom, quando a gente olha para a relação estéreo-minério, você pode, por exemplo, ilustrar ela aqui de forma geométrica, onde eu tenho esse meu vermelho aqui, que é a minha mineralização. Então esse aqui é um corte que foi feito. Eu tenho a minha cava aqui aproximando por essa figura do cone aqui, né, representado de azul. E aí eu posso representar lá a minha relação estéreo-minério em relação ao volume total menos o volume de minério dividido pelo volume de minério, né, que me dá a porcentagem aqui. Ou ilustrar pela equação lá do cilindro e do cone. Tá? Então é uma forma geométrica de visualizar aí a nossa relação estéreo-minério.
Se eu quiser olhar, por exemplo, por essa figura no plano aqui pela área, né? A minha área total lá é ACE. O meu minério é formado pela área BCDE e o estéreo ABD. Então minha relação estéreo-minério é a área ABD dividido pela área BCDE, né? Uma forma geométrica aí da gente ilustrar. Ou essa área de minério em relação a essa quantidade de estéreo, né? O contrário, quantidade de estéreo em relação ao minério. Bom, aqui eu tenho um exemplo falando da minha cava final, né, que foi construída aqui. Mas e se eu quiser explorar mais um pouquinho? Então, para tirar esse volume aqui de minério, eu considerando minha cava final aqui, eu aumentei isso tudo aqui de estéreo. Então, proporcionalmente, a quantidade de estéreo que eu incorporei em relação ao meu minério, ela foi muito maior, né? Então, minha relação estéreo-minério é isso aqui. O que eu coloquei de estéreo aqui nessa minha nova cava final foi muito maior em relação à quantidade de minério que foi adicionado. Então, essa é uma forma de visualizar aqui que talvez explorar esse cara aqui por mim na céu aberto já não cabe mais, entendeu? Bom, quando a gente tem uma lavra a céu aberto, né? Eu tenho o custo lá da minha mina a céu aberto mais o custo da minha relação da retirada de estéreo. Quando esse custo ele é menor que o meu custo da minha subterrânea, obviamente eu vou lavrar pelo método a céu aberto. Mas quando o meu custo da minha lavra subterrânea é igual ao custo unitário da minha lavra a céu aberto, mais o custo da movimentação de estéreo, se isso daqui for igual, obviamente vai ser indiferente. Mas quando o custo da minha lavra subterrânea ele for menor que o custo da minha lavra a céu aberto mais o custo da retirada de estéreo, então eu vou passar a lavrar pelo método de lavra subterrânea. Tá claro? E aí, essas equações aqui a gente pode ilustrar ela aqui, ó. Por exemplo, eu tenho um custo da minha mina a céu aberto, que ele é crescente, a minha relação estéreo-minério, né? Está representado aqui, custo unitário representado em Y aqui. À medida que eu vou aprofundando, o meu custo da minha lavra a céu aberto, por causa da relação estéreo-minério que vai aumentando, então o meu custo vai aumentando. Bom, quando eu comparo isso com a minha lavra subterrânea, eu tenho alguns valores que são superiores aos valores da minha lavra a céu aberto, mas vai chegar num certo momento que o meu custo da minha lavra a céu aberto, aqui ele fica indiferente, né? Porque ele é igual, mas a partir desse momento aqui, ó, eu passo a ter um custo superior na minha mina a céu aberto. Então, desse ponto aqui em diante, daqui para lá,
é mais interessante lavrar a mina subterrânea. E daqui para trás é mais interessante lavrar a minha mina a céu aberto, né? Então tem esse gráfico aqui clássico que mostra essa relação estéreo minério econômica, tá bom? Tá claro para vocês aí? Essa figura aqui a gente vai gastar um tempo nela, vai ter uma aula só para a gente falar sobre ela, que é mais ou menos assim, né? Por exemplo, embora eu sempre faça desenhos desse estilo aqui, ó, por exemplo, minha mineralização, aí eu desenho um negócio assim, ou eu desenho um corpo horizontalizado assim. Embora eu desenhe isso daqui para facilitar o nosso entendimento, mas não significa que é muito bem definido isso daqui não. Estou falando que esse negócio aqui ele é todo irregular, né? A minha mineralização. Nem sempre ela vai ser bem definida desse jeito. Ela vai ser irregular assim, né? E aí quando você pega aqui essa mineralização irregular desse jeito aqui, ó, às vezes você não vai ficar explorando exatamente no contato. Então às vezes a sua área que vai ser explorada vai ser essa, né? A largura que você vai pegar é essa largura média aqui, onde você pega a sua mineralização. E aí, obviamente, já que eu estou usando essa medida aqui, ó, esse cara aqui, que é o branco aqui, ó, isso é uma diluição, porque isso não é minério. Mas como eu defini essa largura aqui, essa diluição desse estéreo aqui, ó, ela é uma diluição planejada, né? Então era isso que eu queria falar para vocês quando eu comentei lá da diluição que foi planejada. Então beleza, eu coloquei dentro de uma programação que eu ia trabalhar com essa largura aqui. Eu sei que eu ia diluir alguma coisa, porque não é interessante eu ficar explorando aqui contato por contato. Imagina lá, você escavando lá, né? Direto no contato, porque eu só quero minério direitinho, não quero nada de estéreo. Não dá. Às vezes não dá, né? Então, eu tenho uma diluição que foi planejada, de acordo com essa determinação que eu coloquei aqui. Mas aí você que trabalha lá na operação da mina, quando você vai realizar, você realiza isso daqui. Então esse a mais que você realizou aqui, ó, teve uma porcentagem que você aumentou aqui. Então essa diluição aqui, né, que você fez a mais, ela é uma diluição não planejada. É claro que eu estou olhando nesse sentido aqui, né? Se você quiser olhar aqui também, ó, nesse sentido aqui, na vertical é a mesma coisa, a mesma história. Então tá claro para vocês aqui, diluição planejada e não planejada? Esse aqui, esse daqui eu estimei. Isso aqui está lá no meu custo, tá, né, com o próprio nome, planejado, está lá no meu planejamento. Está contemplado que isso aqui vai acontecer. Agora essa não planejada aqui é alguma coisa fora lá do meu planejamento e que vai aumentar o custo. Então eu não quero que isso aconteça, né? Ou eu tenho que evitar ao máximo que isso aconteça. Isso é uma coisa muito séria, né, na nossa mina. Porque o seu minério lá, né, ele é uma commodity, né? Então se o preço dele está lá em cima, às vezes você não liga muito para esse negócio aqui de diluição. Estou produzindo, estou ganhando dinheiro, tá bom. Mas quando você chegar numa época de vacas magras, né, onde o custo da sua commodity está lá embaixo,
o seu custo operacional está muito alto, lembra? Mina subterrânea, mais gente, mais custos, né? De equipamento, de tudo. E aí você está numa época de vacas magras, então esse negócio aqui pode ser fundamental para a sua operação. Então vocês têm que tomar cuidado com isso, tá ok? Bom, nós vamos falar também sobre ciclo operacional. Nós vamos falar sobre uma visão geral, né? Isso na próxima aula eu vou falar sobre o nome dessa infraestrutura. Na próxima aula a gente já entra nisso. A gente vai falar um pouco sobre ciclo operacional de lavra subterrânea, né? Então eu vou pegar um método e vou fazer a descrição do ciclo dele para vocês entenderem. E aí é a dica, né? Acho que eu já falei isso. Vocês já tiveram aula comigo, então eu já falei. Acho que eu já falei para a turma. Toda a turma eu falo isso. Quer conhecer uma mina? Conheça o ciclo operacional, né? Veja lá o tempo que eu gasto para furar, quem é o equipamento que fura, qual que é o custo dessa operação de perfuração, quem é o equipamento que carrega o explosivo, né? Qual é o equipamento, qual que é a característica dele, qual que é a dimensão dele, quantos furos ele carrega lá por hora, entendeu? Quantos furos eu faço aqui por hora com jumbo, como que é o processo de detonação, eu posso detonar e entrar aqui, ou eu preciso de alguma informação da ventilação, né? Tá aqui a ventilação. A minha etapa de limpeza é o que? É uma LHD, qual caminhão que eu uso, quanto tempo que eu gasto para limpar uma frente de desenvolvimento, qual é o DMT dessa frente até o ponto que eu vou bascular esse estéreo ou esse minério, entendeu? Eu tenho uma operação de saneamento, né? Isso aqui eu vou falar depois com calma. Por que eu tenho essa operação aqui, ou eu não preciso? Isso aconteceu porque a competência da minha rocha é baixa, ou toda detonação sempre gera esse material que deve ser saneado no teto, né? Isso daqui é feito mecanicamente, é feito manualmente, porque se você faz manualmente você vai gastar mais tempo, né? Então tudo isso interfere no processo produtivo. Depois que eu limpei todo esse material aqui, eu tenho que fazer um suporte, a contenção no teto. Qual é a malha qual que é a malha que eu vou utilizar, né? Qual que é o espaçamento aqui? Eu vou usar o que? Um Suelex, um tirante, cabo, eu vou colocar tela, eu tenho que fazer projeção de concreto, né? Quem que marca isso aqui para mim? É a mecânica de rochas, é a minha própria equipe? Como é que é? Quando eu detono isso daqui e limpo, eu posso avançar e depois voltar para colocar suporte? Ou a cada metro detonado eu preciso colocar o suporte? Entendeu? Como é que fica a questão de segurança nessa etapa do meu ciclo, né? E aí depois vem uma atualização topográfica, né? Esse cara vem toda hora, ele vem 2 vezes por mês para verificar o avanço dessa galeria, por exemplo. Então são coisas que a gente tem que conhecer para ter o controle da nossa mina, né? Porque eu falei que vocês serão gestores. E se vocês são gestores, só vocês vão gerenciar. E se vocês são gestores e vão gerenciar, tem uma coisa que eu sempre falo: só gerencia quem controla. Então, se você não tem um controle da sua mina, é muito provável que você não consiga fazer a gestão, não vai conseguir fazer a gestão da sua mina. Então a regra é essa. Então, por isso que eu sempre brinco que o ciclo operacional ele é muito interessante para a gente entender o funcionamento da nossa mina, os tempos, os custos e os recursos que a gente utiliza, né? Então é uma forma de visualizar isso. Então, se você não tem a gerência disso tudo aqui, por exemplo, como que você quer garantir que você vai entregar lá 50 mil toneladas de run of mine no final do mês?
até o último dia do mês, né? Porque eu estou colocando aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 atividades. E aí, esse cara aqui da limpeza está funcionando bem? As carregadeiras estão, as LHDs estão quebradas, a disponibilidade está baixa de caminhão. O que você vai fazer para contornar isso, né? Porque no final do mês lá você tem que entregar 50 mil toneladas de Room of Mine. E aí, como é que você vai fazer, né? E esse suporte aqui, você vai instalar o suporte, no outro dia o cara vai chegar para trabalhar, vai ter um bloco aqui que caiu do teto. Como é que você vai fazer? É o cara que não instalou o cabo, é o maciço rochoso aqui, que fraturado, que precisava de uma malha menor. Como que você vai resolver isso, né? Você vai analisar isso, né? Como é que você vai fazer? Então, são uma centena de informações aqui que a gente tem que conhecer. Num determinado momento nós vamos falar um pouquinho sobre equipamentos. O jumbo eu já apresentei para vocês, depois a gente vai falar com um pouco mais de detalhe. Simba, né? Furos longos, eu tenho um carrossel aqui no Simba. Tem uma Normit aqui para carregar explosivos, né? Então eu tenho aqui os cilindros para eu bombear o emulsão ou o material granulado. E fica um cara aqui na plataforma preenchendo os furos com explosivos. Tem uma LHD, né? Que a gente utiliza lá em mina subterrânea. Eu posso utilizar, por exemplo, uma pá carregadeira. Tem algum equipamento aqui para furo longo aqui, né? Boltec, datlascópico. Eu tenho um cabo bolt aqui, e nós vamos comentar um pouco sobre ele. Esse cara aqui, ele fura, faz o furo longo para colocar o cabo, e depois ele pega, coloca o cabo de aço, e depois ele vem, injeta o cimento. Então é um equipamento que faz tudo, né? Ou lá na sua mina você fura e depois você faz um cabeamento manual, né? Então a gente tem essas diferenças, isso que a gente vai comentar. Caminhão, né? Tem um Volvo aqui A35 de exemplo na imagem, mas de repente você usa um caminhão da Caterpillar com ejetor de caçamba, porque esse cara aqui para bascular, essa caçamba aqui vai ter que fazer isso aqui para ela ficar aqui, para o seu minério cair. Então se ela vai fazer esse movimento, a altura aqui vai ser maior. E se você tem a região da britagem lá dentro da sua mina, você vai ter que contemplar essa altura maior, né? Se você está levando um estéreo para dentro de um realce, você vai ter essa altura operacional para o seu equipamento fazer a ejeção aqui, né, da caçamba, né? Como é que você vai fazer? Você tem que contemplar essas coisas. Ou você vai usar um equipamento que tem um ejetor de caçamba, que vai ter um acessório aqui, que ele vai lá e empurra o material para fora na caçamba. Então tem essas diferenças que, querendo ou não, se você quiser usar esse equipamento aqui, até a sua mina tem que se adequar para você utilizar esse equipamento. Vocês estão entendendo? Né? Porque você vai pegar lá na sua mina lá, ó, você vai ter uma seção. Você vai ter uma altura e você vai ter uma largura. Bom, lá na sua rampa helicoidal que você está construindo na sua mina, tem um negócio que chama raio de curvatura. Qual que é o raio de curvatura que esse equipamento aqui trabalha? Ele está coerente com o que você desenhou lá para sua mina? Porque se não tiver, esse cara não vai fazer a curva. Esse Volvo A35 não vai fazer a curva. Então a gente tem que contemplar, entendeu? Então a gente vai comentar um pouco sobre isso, tá ok? Tá aí um exemplo de um caminhão Caterpillar.
Bom, eu vou parar por hoje. Eu vou só dar um print aqui na turma, na lista. Só um segundo. Não apareceu ainda. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, 9, 10, 11, 12, 10 alunos. Só confirmar aqui se o download foi, se a lista de presença veio. Veio sim. Ô gente, beleza, tá claro então? Beleza. Bom, é o seguinte, Beleza. nós fizemos 2 aulas hoje. Vocês preferem uma aula hoje e uma sábado ou as 2 só na quinta-feira? 2 na quinta pra mim é melhor. 2 na quinta. É melhor, né? Porque Só na sábado é quinta. 7 da Quinta. manhã, né? Ah, então acho que isso é unânime, né? Semestre Com passado certeza. foi assim também. Então, beleza, então. Então eu vou... As atividades assíncronas, eu vou mandando para vocês, mas isso a gente vai conversando ao longo da aula, ou quando eu coloco na pasta da disciplina, vocês já recebem automático, beleza? Ok. Quem não... Vocês tomem cuidado lá com relação à matrícula, né? Depois vocês verificam lá se vocês estão matriculados certinho, porque às vezes o aluno fica fazendo a disciplina aqui no Teams, aí quando ele vai ver lá no WebGIS ele não está matriculado. Então vocês confirmem, por favor. Porque senão quando chegar lá no final do semestre, você acha que você está ok, mas aí quando você vai ver, você não foi matriculado. Então vocês tomem cuidado com isso aí, que isso é responsabilidade de vocês, tá bom? Semana que vem a gente volta a conversar. Obrigado, professor. Beleza, Valeu. desculpem minha tosse Ok, aí, bom. que eu tô meio com sinusite. Falou. Tranquilo. Falou, gente. Boa Obrigado. noite. Falou, Bruno. Boa noite. Falou, Matheus. Falou, Bernardo. Falou, Rafael. Até mais. Tchau, tchau.